A paz do Senhor, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que esteja, a gente vai ficar para a glória de Deus. As nossas armas espirituais são para nós a palavra de Deus, louvar ao Senhor, orar, jejuar. Essas são armas da nossa defesa, para nós poder se proteger do maligno. Então isso é muito bom. A gente está louvando, porque quando a gente está louvando, as cadeias são quebradas. Quando a gente está orando, as cadeias são quebradas. Lembra-se de Paulo e Silas na prisão. Então as correntes, tudo são quebradas. Por isso, nossa arma é a palavra de Deus. Vou estar lendo a palavra aqui para o seu coração, que o Espírito Santo vai falar contigo. De modo geral, podemos classificar as armas como os instrumentos de ataque e de defesa. Nas Escrituras, os principais instrumentos de ataque são a espada, funda, lança e dardo. Os de defesa são capacete, couraça. Essas armas eram usadas pelos exércitos antigos, bem como pelo exército de Israel, com a diferença de que esta era estada a colocar sua confiança no Senhor. Entretanto, para os cristãos, armas aqui têm um sentido metafórico, pois nosso combate não é de corpo a corpo com outra pessoa, mas contra o mal encabeçado pelo diabo e seus demônios, que se vale do mundo e da carne. Não podemos desprezar o conhecimento a respeito da força do inimigo de nossas almas. O Novo Testamento revela que o diabo é capaz de fazer para ludibriar as pessoas, arrebatar a boa palavra do coração, buscar altas posições com mentiras, usar pessoas para atrair, enfraquecer a fé do crente, enganar com doutrinas demoníacas. Não por acaso o apóstolo Pedro nos alertou a respeito da sagacidade do inimigo. Sendo sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O apóstolo Paulo escreveu claramente que o diabo é o chefe de todos os poderes das trevas que batalham contra nós. Até mesmo o apóstolo dos gentios foi por vezes impedido pelo inimigo por meio de instrumentos humanos. Esta é uma das razões que o apóstolo cunha Satanás como o príncipe da potestade do ar, destacando ainda sua força e autoridade na hierarquia do mal. O diabo é denominado de o Deus deste século. Portanto, não podemos ignorar que o inimigo tem um reino organizado com seus servos emissários, principados e potestades. O Senhor Jesus disse que não vivemos apenas de pão, mas de toda a palavra de Deus. Dessa maneira, o apóstolo Pedro aconselha que desejamos afetuosamente o leite racional para o desenvolvimento da nossa salvação, isto é, o estudo perseverante da palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual. Uma vez nutrido e solidificado com palavra, estamos firmados em Deus para resistir à influência maligna. As armadilhas de Satanás é de mais estratégia. Logo,
Quem se rende à palavra de Deus experimenta a influência frutífera da verdade divina. Aliada ao estudo de palavra, a oração é uma das mais importantes armas espirituais que o crente tem ao longo da sua jornada para o céu. Prestamos atenção para a seguinte declaração: orando em todo tempo, com toda oração, súplica no Espírito. Note que o apóstolo Paulo não se insere a oração como uma peça da armadura, pois na verdade é como se trouxesse um ajuste ao alinhamento para a armadura toda. Nesse aspecto, essa imagem traz uma ideia de que a oração fortalece todas as esferas da nossa vida. Aliado à palavra de Deus e à oração, a prática do jejum é uma terceira arma espiritual do crente durante a jornada para o céu. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o jejum é uma prática presente. Esse ato é usado no contexto de busca de uma orientação divina. No Novo Testamento, o Senhor Jesus jejuou, disse que seus discípulos também o fariam. A igreja primitiva observava a prática do jejum, buscando a orientação divina para o envio de obreiros. O apóstolo Paulo também jejuava por ocasião de seu ministério. Logo, o jejum tem um valor glorioso para a vida do crente, pois é um ato que nos auxilia a ter mais intimidade com Deus. Há dois episódios importantes que relatam e destaque especial que o Senhor Jesus deu a palavra em Lucas 4. O primeiro enfatiza que o Senhor Jesus venceu o tentador com a palavra de Deus. No segundo, ele leu uma passagem do profeta Isaías na sinagoga em Nazaré e tomou para si o cumprimento do texto lido. Nosso Senhor deixou claro nesse episódio que os princípios da palavra de Deus devem estar presentes em nossas vidas na batalha contra o maligno. Por isso, nessa contenda, o apóstolo Paulo aconselha nós a tomar a espada do Espírito, ou seja, a palavra de Deus, a única arma de ataque na armadura do crente. Uma arma poderosa e eficaz que provém do Espírito Santo de Deus. O evangelista Lucas mostra que Jesus se retirava para os lugares desertos para orar. Ele orava pelos apóstolos e pela igreja, pelos seus algozes, pelo que se encontrava junto ao túmulo de Lázaro. Ele sabia bem do valor da oração e por isso gastava muito tempo falando com Deus. Nesse sentido, nosso Senhor conta conosco para que nós dedicamos à prática da oração, selecionando um local reservado, horário e prioridade para buscar a Deus em súplicas. Além de meditar na palavra e perseverar em oração, o Senhor Jesus jejuava. Ora, ele também esperava que o imitemos, jejuando. Infelizmente, há quem ensine que não precisamos jejuar, exceto os que têm problemas de saúde. Por isso é muito importante estarmos sob a orientação médica. Todo seguidor de Cristo é estimulado pela Bíblia a jejuar. Ademais, quando aliamos ao estudo da palavra e a oração ao jejum, aprofundamos a nossa intimidade com Deus e nos tornamos mais sensíveis à sua voz, conforme acontecia com a liderança e os membros da igreja antiga que jejuavam como o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. O nosso inimigo é ardiloso e perverso, por isso não podemos ignorar suas estratégias contra ele. Lutaremos com armas espirituais, palavra, oração e jejum. Essas armas provêm crescimento e fortalecimento para a nossa vida
ao longo de nossa jornada espiritual. Assim, segundo o modelo de vida do nosso Senhor Jesus, que fez uso dessas armas, podemos vencer a estratégia do maligno. Glória a Deus, aleluias. Eu também coloquei aqui também o louvor ao Senhor, porque eu creio que o louvor também é uma arma que a gente deve sempre estar louvando o Senhor, adorando Ele, né? E a adoração também pode afastar o inimigo das nossas almas, porque ele chegar numa casa que tem louvor, ele não vai entrar, porque a presença de Deus vai ser real dentro da casa. Uma casa que tem a pessoa que ora, que jejua, que louva o Senhor, é uma casa abençoada por Deus. Então eu creio no louvor a Deus, porque a palavra de Deus diz que Deus ele habita no meio dos louvores. E creio quando Paulo e Silas estavam ali na cadeia orando e louvando, a cadeia, a porta se abriu, as correntes caiu, e isso foi muito bom. Então, nós devemos fazer isso para o nosso bem também. Incluir também o louvor ao Senhor, adorar o Senhor. E Deus vai nos abençoar e afastar de nós o inimigo das nossas almas. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, grande Deus, eu repreendo, meu Pai, todo mal, toda obra maligna, toda força das trevas, tudo que vem, Senhor Deus, meu Pai, contra nossas vidas, Senhor Deus, meu Pai, querendo, Senhor Deus, nos tragar, tá repreendido em nome de Jesus, meu Pai, porque nós estamos armados, Senhor Deus, que as armaduras do Senhor, Pai Todo-Poderoso, a nossa armadura, meu Pai, elas são, Senhor Deus, espiritual, elas são, Senhor Deus, meu Pai, boa, Senhor Deus, meu Pai, para o combate, Senhor Deus, contra o mal, Senhor Deus, a nossa armadura, Senhor Deus, meu Pai, nossa armadura, Senhor Deus, que pode, meu Pai, jogar por terra o mal que vem sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Deus, Pai Todo-Poderoso, grande Deus, vem nos abençoando, Senhor Deus, meu Pai, com a tua palavra, Senhor Deus, meu Pai, nos revestindo com o teu poder, Senhor, porque grande é o Senhor em poder, grande é o Senhor em glória. Abençoa a nossa vida espiritual, Senhor Deus, meu Pai, e nos abençoa, Senhor Deus, meu Pai, com o teu poder, meu Pai, em nome de Jesus. Esta palavra que eu acabei de falar, se encontra em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, que diz: Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Glória a Deus. Se gostou, se inscreva no canal, deixa seu like e compartilhe.